Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, né? Meu nome é Guilherme, né? Vamos começar aqui com mais uma entrevista, a segunda entrevista do dia, né? A gente teve aqui a primeira com o Paulo, né? Que seria uma entrevista de segunda-feira, a gente teve que remarcar para hoje. E hoje eu estou aqui com a Poliana Campos, né? Ela que é diretora do Sinsprev de São Paulo, né, para a gente discutir um pouquinho a situação aí da Previdência, do INSS, né, e os ataques, de modo geral, que o governo federal vem fazendo. Tudo bem, Poliana? Antes de começar, pode falar um pouquinho mais de você? Bom, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Poliana, como o Guilherme já me apresentou, eu sou assistente social do INSS e diretora do Sinsprev, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no estado de São Paulo. E é muito prazer, eu agradeço já ao convite, viu, Guilherme? Ao canal de debates, e é um prazer estar aqui com vocês para poder dialogar de algo tão importante que interessa para toda a população, que são os benefícios, né? O acesso ao INSS, à Previdência Social. Muito prazer e muito obrigada desde já. Maravilha, então, Poliana. Então, eu queria que você começasse aí o nosso papo, né, dizendo, né, como que estão as coisas aí. No INSS, bom, as palavras que eu vou usar, elas são palavras do próprio Tribunal de Contas da União e do próprio Ministério Público Federal, que lá em 2014, o próprio TCU, ele já anunciou o caos no INSS. Então, é muito comum a gente ver, acho que todo mundo conhece alguém que tem dificuldades no acesso ao INSS, que está esperando a análise de algum benefício para aposentar, ou o auxílio-doença, ou salário maternidade, e tudo demora muito. Então, a verdade é que o INSS ele vive um caos reconhecido pelo próprio Ministério Público Federal, que é a falta de servidores. Se você quiser, a gente até fala um pouquinho, Guilherme, que tem algumas recomendações que o Ministério Público Federal fez ao Ministério da Economia para sanar esse problema, considerando a demora na análise dos benefícios, a precariedade do atendimento da população, e que o INSS até hoje, nem o Ministério da Economia, adotou medidas para sanar os problemas, né, para resolver os problemas. E quem sofre é a população. Sabe que mesmo antes da pandemia, o INSS ele já tinha fechado as portas para a população, adotando os meios tecnológicos, que são os canais remotos do INSS. Então, para a pessoa fazer um requerimento hoje ou buscar orientações, ela tem que acessar a internet, que é o meu.inss, ou o telefone 135, sem um atendimento direto no INSS. Então, já antes da pandemia já não existia esse atendimento para a população. E isso facilita em muito, né? Acho que todo mundo já deve ter visto na calçada das agências do INSS pelo Brasil afora, as pessoas ali tentando captar pessoas, né? Captar, mercantilizando o atendimento, cobrando pela impressão de algum documento ou para fazer algum requerimento, e as pessoas acabam tendo que pagar, ou elas caem, sabe na onde? Lá na assistência social, que é o CRAS, os centros, né, de referência da assistência social que tem nos municípios, sobrecarregando também os profissionais lá da assistência social, por não ter o atendimento direto na agência do INSS, justamente pela falta de servidor. E aí tem mais um monte de coisa aí, viu? Que a gente pode falar. Posso? Então tá bom, você que dá as ordens aí. O INSS contratou militares, né? Todo mundo sabe que o INSS contratou militares. Cadê a solução do problema? Pelo contrário, o número de processos em análise, aguardando solução, aumentou e aumentou muito. Então, os militares, eles não resolveram o problema, até porque, né, eles nem fazem análise de benefícios e nem o atendimento ao público, porque qual é o atendimento ao público que o INSS oferece hoje? Só a entrega de documentos, que é chamado de cumprimento de exigências. Então, se a pessoa ela deve algum documento para o INSS,
esse serviço, se não envia pelo próprio meu INSS, pela internet, pode ser entregue nas agências a partir de um agendamento. Então, tem que fazer um agendamento de cumprimento de exigências. Para isso, tem o atendimento. Mas não tem o atendimento para outras coisas, né? Ainda tem o atendimento da perícia médica e da avaliação social com assistentes sociais do INSS. Mas só isso. Né? Essa avaliação social é para o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que depende da avaliação também da perícia e de assistente social do INSS. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, os dados, né, de benefícios e de requerimentos em geral, aguardando por análise do INSS, hoje já passa 1.800.000 requerimentos. Só de abril a julho desse ano, cresceu 0,6% de requerimentos. É muito grave o que está acontecendo no INSS, a total precarização da política pública. O INSS, ele operacionaliza, né, a política pública de previdência social, que faz parte da Seguridade Social. O que é a Seguridade? A previdência, a saúde e a assistência social. E não é só a previdência social que está sendo precarizada, esvaziada, sem nenhum investimento, né? Sem concurso, sem atendimento para a população. Não somos só a previdência social que está assim, mas também a assistência social está assim, a educação, a saúde, as demais políticas públicas, e o buraco é mais embaixo. Se a gente for conversar, hoje tem uma emenda constitucional 95 em vigor, ela fica em vigor por 20 anos e congela os investimentos nas políticas públicas. E é por isso que não tem dinheiro para as políticas públicas. Mas isso é uma desculpa que o governo se utiliza para não investir nas políticas públicas. Por quê? Se tiver vontade política, até a emenda constitucional 95 pode ser revogada. E isso é uma defesa que todos nós precisamos fazer, para que haja, de fato, investimento nas políticas públicas. Interessante, né? A gente, muito tempo a gente está vivendo um ataque à Previdência, né? A gente tem a reforma da Previdência, né, com Temer, se aprofunda, né, com o Bolsonaro e tudo mais. E essa precarização, né, do INSS, né, que você conta, esse caos, né, já declarado, já reconhecido, né, tem a ver, né, com dificultar as pessoas que tenham acesso à Previdência e acesso aos seus direitos? Com certeza, né, Guilherme? A precarização, ela só tem um objetivo, precarizar o acesso da população e retirar direitos. E isso é um pacote que não é isolado, né? Vem tudo junto, como você coloca, a própria reforma da Previdência Social, antes mesmo dessa reforma, que, por exemplo, deixa para o dependente de uma pensão por morte 10%, por exemplo, para uma criança, né, da parte da pensão. A gente já tinha lá atrás a MP, né, 664, que já prejudicava, por exemplo, o acesso à pensão, deixando, por exemplo, a pensão que não é mais vitalícia, ela dura, de acordo com a idade da mulher, ela dura só por um tempo. Então, já é uma história que vem vindo e junta tudo isso. E nisso tudo, a gente ainda tem, por exemplo, a reforma administrativa, que também vai precarizar os serviços públicos. Todos nós e todas nós precisamos nos posicionar contra a reforma administrativa, porque ela vem junto com tudo isso para precarizar as políticas públicas, permitindo, inclusive, as terceirizações do serviço público, que precariza ainda mais também a política pública, vem tudo junto e misturado, né? É isso. E isso, no contexto de pandemia, que a gente sabe, são mais de 580.000 mortos pela pandemia. Nossa solidariedade às pessoas que perderam alguém nessa pandemia. Todo mundo conhece alguém que perdeu familiares, que perdeu amigos nessa pandemia. Isso também
junto com o desemprego, o número do desemprego ele cresceu, bateu o recorde, né, nos últimos anos. Oficialmente de desempregados somos 14,8 milhões de desempregados, né? A situação social ela é muito grave e vem atacando direitos em todos os sentidos. Todo dia a gente tem um ataque aos direitos. E é bom dizer que a política, né, bolsonarista, do governo Bolsonaro, ela não enfrenta essas questões para garantir proteção para as pessoas, nem na Previdência, nem na saúde. Quantos testes, por exemplo, vão ser jogados fora? Testes de Covid, por uma política negligente, negacionista, em todos os aspectos, em todos os serviços públicos. É um governo que declara guerra aos servidores públicos. É um governo que o próprio ministro chama de parasita, né, os servidores públicos, que são os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, que são essenciais para garantir o atendimento para a população, que, consequentemente, garante o acesso aos direitos. Então, se não tem servidores, o próprio Ministério Público, em 2019, recomendou a contratação de 10 mil servidores imediatamente no INSS, 9 mil de cadastro reserva, por serem a falta naquela época de 19 mil servidores, já estamos indo para menos 23 mil servidores. Então, quando não se contrata servidores, não se investe na política pública, é muito simples de entender. A pessoa vai chegar na agência do INSS, a porta vai estar, como está hoje já, fechada para o atendimento da população. O último serviço dentro do INSS que fazia ainda orientação para a população era o serviço social, que são assistentes sociais do INSS, e nesse momento também o INSS ele não está priorizando o atendimento da população também pelo serviço social, que é um serviço que a pessoa consegue agendar também, ou pela internet, ou pelo 135, que é chamado de socialização de informações. Nem esse serviço ele está podendo acontecer nesse momento porque não tem a priorização para o atendimento da população. Quando a população ela é atendida e ela é orientada, quando ela tem um servidor para entender por que a minha aposentadoria deu errada, por que o meu benefício foi negado, o que faltou, quando ela não tem uma orientação por servidores qualificados que compreendem, entendem aquela política, ela não tem orientação, consequentemente, ela não vai conseguir nem fazer um recurso bem feito dentro do INSS, porque ela nem está entendendo o que está acontecendo. Então, é tudo muito grave mesmo, né? E quem sofre é a população, e quem sofre são, principalmente, né, nessa pandemia, a gente viu aí quem são as pessoas que mais morrem, né? Ou que mais têm dificuldades nesse momento, que são, inclusive, tem um recorte, né, de gênero, de raça, mulheres negras. É isso a realidade do nosso país, com todas as letras, e você também pode contribuir. Até, né, você deve conhecer pessoas também que estejam enfrentando dificuldades no acesso à política da Previdência. Você vai me cortando, tá bom? Não, pode continuar falando. Eu falando. vou falando aqui, senão eu vou falando e não paro mais. Não, sim. Você cita aqui, né, o governo federal, né? Na verdade, perguntar uma coisa antes, né? Você cita aqui, né, o discurso do Paulo Guedes, né? Em relação de falando que os servidores são parasitas. Como que é a vida de um servidor do INSS? Olha, eu quero te agradecer a pergunta, porque são tantas coisas e eu até esqueci de falar disso. Mas a própria vida dos servidores e das servidoras também é um caos. Porque de privilegiados nós não temos nada, né? Os privilegiados são os de colarinho branco. E se eu for entrar nisso também a gente vai longe. Mas olha, como que é hoje? O INSS ele implantou um sistema de trabalho com metas, né? Então, metas e pontuações. Então, cada atividade que os servidores fazem vale alguma coisa, algum pontinho. E para cumprir essas metas,
custa muito caro, custa a vida, o convívio familiar, custa os finais de semana, porque a verdade é que as metas impostas pelo presidente do INSS, que se chama Rolim, são metas que não são dialogadas com os servidores e com as servidoras. Então, são metas impostas de cima para baixo e que os servidores e servidoras mal conseguem cumprir, isso com sistemas que não funcionam. Eu até vou citar aqui uma frase da nossa diretora também do Sinsprev, da FENASPES, que é a Thaís Antunes, e ela deu uma entrevista e ela disse que os sistemas do INSS são uma Ferrari com motor de fusquinha. É o jeito mais fácil de demonstrar como são os sistemas para a gente trabalhar. Vou te contar que ontem de ontem, a Dataprev, que é a empresa, né, que administra aí, os nossos sistemas, ela declarou um incidente grave em um dos sistemas que a gente usa. O que isso quer dizer, né? Que o sistema ele simplesmente para, ele simplesmente não funciona. E ele não funciona por horas do dia. E às vezes ele não funciona o dia todo. O servidor, para correr atrás das metas, ele está trabalhando sábados, domingos, dia de semana, inclusive à noite, porque ele tem que correr atrás das metas. Olha como isso afeta a vida das pessoas. E existe a ameaça, né? Então, a gente diz que é um chicote nas costas para que se cumpram as metas com a ameaça de redução de salário. Porque quando não se cumpre as metas, ainda se reduz o salário. Isso é um fato. E como que se cumpre metas com menos 22 mil ou 23 mil servidores no INSS? Como que se cumpre metas com sistemas que não funcionam, que param, que travam? Não se cumpre as metas e a população diretamente é afetada com isso. Ontem, dia 8, nós fizemos uma paralisação porque teve uma reunião da FENASPES, que é a Federação Nacional de Sindicatos aí, dos Trabalhadores em Saúde, Previdência, Assistência, com o presidente do INSS para discutir tudo isso. As metas impostas de forma autoritária e sem diálogo, e às vezes sem nexo, porque às vezes tem um trabalho que ele vale muito, leva muito mais tempo da gente e outro menos, e é mal pontuado. As quedas de sistema, tudo que não contribui para que o servidor possa produzir e produzir bem. E até mesmo, é claro, a falta de concurso. Então, quando a gente paralisou, foi para exigir melhorias tanto das nossas condições de trabalho, mas que afetam diretamente a vida da população. Então, é muito difícil tudo isso, né? Então, você está afirmando, deixa eu ver se eu entendi, né? Você está afirmando que, né, se o trabalhador não cumpre a meta, ele pode ter o salário descontado? Isso aí é uma acusação muito grave. O salário reduzido, viu? Inclusive, isso consta, depois eu posso te mandar, Guilherme, a recomendação número 19 do Ministério Público, que consta o quanto é assédio moral, a questão da produtividade, da imposição por meta, sem condições de realização do trabalho. Isso tudo é documentado pelo próprio Ministério Público Federal, viu? É muito grave. E a população, às vezes, ela acaba não sabendo de tudo isso, né? Porque quem detém a máquina para falar principalmente com a população, a maior máquina, as mídias de grande massa, é o próprio governo. Então, é muito rápido quando o próprio Guedes, como você mencionou também, e eu já tinha mencionado também, vai lá e nos chama de parasita, isso chega rapidinho à população. Mas a contra-informação, que são as nossas informações da realidade, ela já chega mais devagar para a população, né? E essa precarização toda, ela vem para ir convencendo a população de que o serviço público, né, desculpa a palavra, mas que o serviço público ele não presta, né? É melhor privatizar mesmo. Então, vem tudo isso
inclusive para convencer a população de que o melhor é a privatização. Isso tudo não tem outra palavra a não ser muito grave. Você está certíssimo, é muito grave. Sim, mas isso, né, imagina-se que isso seja ilegal, né? Pois é, Guilherme. Então, e você cita aqui o caos, né, do INSS, né? Eu queria te perguntar aonde começou esse caos. A gente consegue, tipo, traçar uma linha, assim, por que chegamos a este ponto? Olha, nos últimos anos, né, o próprio INSS ele já viu que vinha reduzindo o número de servidores. Isso lá atrás, tipo, sabe, 10 anos atrás, a coisa foi acontecendo e ninguém foi vendo. Aliás, eu disse aqui, e até peço desculpa, não é que ninguém foi vendo, viram e ninguém fez nada, né? Então, nos últimos anos não se teve renovação do quadro de pessoal. Conforme as pessoas foram, inclusive morrendo, se aposentando ou pedindo demissão, não foi tendo reposição do quadro de pessoal. Então, realmente, ele não começa agora. Nós já fizemos, por exemplo, uma grande greve em 2015, exigindo concurso. Até hoje, porque lá atrás, em 2015, já tinha esse alarme da falta de servidores e nada foi feito, né? Teve um concurso depois disso que contratou só 950 pessoas e isso não era o suficiente. Em 2019, o próprio MP já apontava a necessidade de 10 mil imediatos e 9 mil de cadastro reserva. Então, isso já vem de longo prazo. A gente já vem lutando, exigindo concurso público há muito, muito tempo, né? Eu acredito que é necessário uma luta conjunta da própria Seguridade Social, não só do INSS, porque as afrontas elas são muito grandes em relação a todos os serviços públicos e o INSS é a ponta do iceberg, né? Mas obviamente a gente tem aí dificuldades em todas as políticas públicas, viu? E como Não que é sei se eu te respondi, viu? E como que é? Não, tudo bem. E como que é a relação do servidor com a população de modo geral? Você acha que a população consegue enxergar os reais motivos do problema do sucateamento do servidor público ou, né, cai naquele discurso, a culpa é do servidor que não gosta de trabalhar, né, o encostado e tudo mais? Olha, eu acho que não só os servidores públicos, todos os trabalhadores e trabalhadoras sofrem um pouco essa dificuldade quando fazem a luta por seus direitos, por causa do que nos falta da consciência de classe, né? De entendermos que nós somos classe trabalhadora. Então, é muito comum, seja em qualquer greve, até de uma empresa privada aí, ou você já deve ter estado, com certeza esteve em atos de rua, por exemplo, onde passam geralmente um ou outro, né, que acaba falando, vão trabalhar, porque a gente está ali em greve lutando por direitos, e não só a Previdência, todos os trabalhadores. Isso é comum acontecer, mas também existe muito também, quando a gente dialoga com a população, a compreensão da população do que se passa. Vou te dar um exemplo de como a gente tenta dialogar com a população. Tivemos recentemente agora, até o dia 30 ou 31 de agosto, as conferências municipais de assistência social, em que assistentes sociais do INSS se organizaram no estado de São Paulo e participaram das conferências municipais de assistência social.
e levamos, inclusive, uma moção de repúdio à política do INSS, de precarização do atendimento, de fechar as portas mesmo para a população, toda a dificuldade na falta de servidores, de concurso, e a gente conseguiu passar essas moções com aprovação unânime, não teve ninguém que foi contra. Então, quando a gente dialoga com a população, explica o que está acontecendo, muita gente consegue entender. Então, depois das conferências municipais, essas moções de repúdio que foram aprovadas, outras deliberações que a gente levou em defesa, por exemplo, do próprio BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, que, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho dele também. As nossas propostas foram aprovadas nas conferências de assistência municipal e vão para a conferência estadual, porque a gente acredita que é só junto com a população, fazendo o debate e levando adiante nesses espaços de deliberação coletiva em que tem a participação da população, que a gente pode conseguir coletivamente reverter alguns prejuízos. E com muita luta, é claro, né? Nada vai vir de graça, não. Mas esse espaço que você está garantindo para a gente também já é um espaço muito importante. Eu tenho certeza que vai chegar em muitas casas ou em muitos celulares vão chegar a essa nossa conversa, porque as pessoas elas se interessam muito pela Previdência. Então, o que existe, né? Então, é um ataque à Previdência Social que afeta diretamente a vida da população e não existem inimigos entre nós, né? Tanto a população como servidores do INSS, todos são trabalhadores e trabalhadoras, e tudo que a gente precisa é garantir que essa política pública funcione, para garantir o atendimento da população. No dia a dia, na agência, como é que fica a relação com a população que você falou? O INSS, ele conseguiu desumanizar, eu não sei se essa é a palavra, viu? Mas é uma das palavras que me vem à mente nesse momento, mas desumanizar o próprio INSS, porque se a pessoa ela chega na porta do INSS, ela não vai ter o atendimento com nenhum servidor, ela não vai poder conversar com o servidor. Existia o serviço de orientação e informação do INSS, onde qualquer servidor poderia atender, e também a socialização de informações, em que a gente também poderia dialogar com a população. Então, essa relação realmente, no atendimento ali diário, o INSS conseguiu romper, esfriando essa relação, né, afastando a população. A gente diz que praticamente expulsou a população das agências. Se você acessar o site do meu INSS, você vai encontrar um bonequinho lá. Tem um bonequinho, uma bonequinha chamada Elô para te atender. Então, qual é essa relação da Previdência com a população? Hoje, praticamente, talvez nenhuma, viu, Guilherme? A gente está na contramão enquanto o governo vem acabando com a orientação e informação, acabando com a socialização de informações, mandando para 135 para o meu INSS. E qual é a relação que a população tem com a Previdência Social? Sendo que é direito da população ser atendida com dignidade, inclusive, né? E depois eu vou te mandar esse material, as pessoas podem procurar na internet também a recomendação 19 do Ministério Público de 2019, ela aponta a exclusão digital da população. Então, idosos e pessoas com deficiência que têm dificuldade no acesso à internet, dificuldade no acesso a 135, porque ainda por cima, o telefone 135 que a pessoa liga para fazer um requerimento, para pedir uma informação, ele não é de graça. Olha só, a pessoa ainda tem que pagar. Então, se ela liga de casa, liga do telefone celular, ela vai estar sendo cobrada por aquilo. E não é difícil você encontrar as pessoas dizendo que ficam meia hora, por exemplo, esperando, e depois a ligação ainda por cima cai. Então, essa é a realidade, essa é a relação que a Previdência Social hoje, infelizmente, tem com a população. É muito grave, só tem uma palavra que define tudo isso, né? Muito grave. Isso significa exclusão da população, exclusão do acesso aos seus direitos, exclusão da política pública, inclusive a judicialização também, que também custa muito caro
para o país a judicialização, quando você não tem acesso aos seus direitos e acaba judicializando, isso também custa para os cofres públicos. Tem tudo isso muito bem detalhado em todo esse documento do Ministério Público. Sim. Então, me chamou a atenção numa coisa, Poliana, né? Esse atendimento online, né? Para o atendimento online acontecer, precisa, né, algum trabalhador perder o seu emprego, né? Porque onde que esses trabalhadores vão ser colocados, né? Se uma vez os que prestavam serviço agora não prestam mais porque a Elo presta por eles, né? Como que ficou essa situação? Agora eu fiquei curioso. Essa é uma verdade, né? Não existe uma preocupação na contratação de servidores. Os que têm, com essa ELO, com o 35, com o meu INSS, foram sendo direcionados para a análise de benefícios, né? Sem recolocar servidores para o atendimento da população. Isso é muito preocupante, inclusive com a própria reforma administrativa. Com certeza é uma preocupação, porque a reforma administrativa também colocando em risco o próprio emprego dos servidores, né, que podem vir aí a ser demitidos também, inclusive por falta de desempenho. Não que hoje não possa, porque hoje já existem mecanismos para demissão de servidores por falta de desempenho, mas existe um risco aí maior com o decorrer da própria reforma administrativa. Então, o próprio risco da própria carreira do seguro social existe. O que vai ser da carreira do seguro social? O que é a carreira do seguro social? Os servidores e servidoras do INSS concursados, né? Eles compõem, fazem parte aí da carreira do seguro social. Então, realmente é uma preocupação. Já existem boatos, né? Então, são boatos correndo dentro do INSS, até fora, também da terceirização do que vier, né, a sobrar aí de atendimento da população. Realmente você coloca aí a questão do que vai ser dos empregos e das colocações, também realmente uma pauta que preocupa, viu? Sim, outra coisa que eu queria perguntar, né? Você falou do PPC, Do né? PPC? Eu queria que você falasse um pouco, né? Você até citou, Sim. acho que isso, né, no nosso no WhatsApp comigo, né? Eu queria que você explicasse o que isso é, né? Tá certo. Olha só, o BPC é o benefício de prestação continuada. Esse BPC, ele está dentro de uma lei que se chama LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC, as pessoas conhecem, às vezes, como benefício assistencial, outras pessoas chamam de LOAS, mas é o benefício de um salário mínimo que se chama BPC. Para quem que é? Ele está previsto tanto na Constituição Federal, que garante um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência que não consigam se manter, né? Manter a sua sobrevivência ou ter essa sobrevivência garantida aí, mantida por familiares. Então, é um benefício importantíssimo aqui para a gente no nosso país, para garantir proteção social aos idosos. Eu fiz um pequeno levantamento, olha quantos idosos nós somos no nosso país, né? Eu dei uma olhadinha num levantamento do IBGE de 2017. Nosso país são 30 milhões de idosos e 17 milhões de pessoas que têm alguma deficiência. Então, olha quanta gente, são milhares de pessoas que podem ser ou vir a ser protegidas por esse benefício de prestação continuada. Ele é lá da assistência social, mas o INSS é quem operacionaliza ele. O INSS é quem faz os procedimentos, né? Recebe o requerimento da pessoa pelo 135 ou pelo meu INSS, faz as avaliações, análise de documentação e a concessão desse benefício e mantém, né, paga esse benefício, mas ele é da própria assistência social.
E saiu recentemente, eu até queria falar sobre isso, viu? Uma lei do governo Bolsonaro, que é a Lei 14.176. Ela foi sancionada, olha, no dia 22 de junho de 2021. E ela traz uma série de alterações nos critérios. Então, ela muda os critérios para que as pessoas tenham acesso a esse benefício. E são alterações que vai deixar o acesso a esse benefício ainda mais difícil. Então, eu vou falar rapidamente como ele é hoje, né? E, se puder, eu falo o que vai mudar também, que vai deixar a vida das pessoas mais difícil. Se você quiser... Pode falar. Pode. Vai me cortando aí, tá Não, bom? pode falar, Olha só. o espaço é seu. Tá bom, mas olha, inclusive foi por isso que assistentes sociais do INSS se mobilizaram, né? E foram para as conferências municipais de assistência social, e essa discussão também vai para a Conferência Estadual de Assistência Social, tanto com as denúncias do que tem acontecido com o INSS, mas também quanto a esse benefício. E as nossas propostas foram aprovadas também em muitas das conferências, em defesa do BPC. Só para mencionar que não são apontamentos nossos, né? Não sou eu, assistente social do INSS, ou só assistentes sociais do INSS que tem feito esse debate, mas o próprio fórum. Existe um Fórum Nacional de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social que fez um documento denunciando o quanto a Lei 14.176 traz uma série de restrições aos direitos aí no acesso ao BPC. Eu anotei aqui algumas coisas, mas eles colocam, né, que o benefício, a importância desse benefício como direito social, né, a super importância desse benefício para as condições de sobrevivência da população, e exigem, né, das autoridades um amplo debate a respeito do acesso ao BPC e da Lei 14.176, porque essa lei foi aprovada sem nenhum debate. Existe uma palavra de ordem, né, do próprio movimento de pessoas com deficiência que diz nada de nós sem nós. Mas a Lei 14.176, ela tratou tudo sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência. A exclusão das pessoas com deficiência e idosos já começou na própria formulação da lei, sem nenhum debate. Mas hoje, quais são os critérios? Inclusive, se você estiver ouvindo a gente e pensar, eu acho que eu vou requerer esse benefício. Existe a Lei Orgânica da Assistência Social, que traz também os critérios, né? Idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. Existe um critério de renda, tá? Que hoje a renda na casa da pessoa, por pessoa na casa, tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Para idosos, se tiver 65 anos e a renda na casa for menor ou igual a 1/4 do salário mínimo, pode conseguir o BPC. E as pessoas com deficiência, se a renda na casa for menor ou igual a um salário mínimo, e também dependendo do grau de deficiência que vai ser avaliado por perícia médica e assistente social do INSS, pelo menos deveria, né? Porque a Lei 14.176 acaba até com a avaliação social em muitos casos, mas tem direito também ao acesso ao BPC se tiver aí um grau de deficiência considerável que possa ter o benefício concedido. Se for uma deficiência que o conceito de deficiência coloca como impedimento no corpo, então é a deficiência no corpo que seja de longo prazo, então por pelo menos, né, uma deficiência no corpo que vai durar por pelo menos 2 anos, e não necessariamente mais, só aquelas deficiências mais clássicas, né, a falta da visão ou da audição ou a falta de um membro, então até de repente doenças crônicas possam estar entrando aí. E eu já deixo uma dica, né? Infelizmente, o INSS ele não está priorizando
a socialização de informações, então as pessoas não vão conseguir agendar a socialização de informações para orientação com assistente social no INSS, mas existe também esse atendimento para orientações, encaminhamento sobre o BPC nos próprios CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social que tem nos municípios. Então, procure orientação para ver se é o seu caso, tá? Mas eu vou tentar resumir hoje. E se eu não estiver dentro desse critério de renda, que é muito baixo, né? O que é um quarto do salário mínimo? R$ 275 por pessoa na casa. É um critério muito baixo, de renda muito baixa. Se eu não estiver dentro dessa renda, hoje ainda existe uma ação civil pública que permite que, se você apresentar algumas provas para o INSS, provas de despesas relacionadas à sua saúde, esse benefício ele não vai ser negado, tá bom? Negado, né? Logo de cara vai negar porque você não está dentro do critério de renda. Não vai ser indeferido que é negado. Mas tem o direito de passar, se apresentar essas provas, com o assistente social do INSS, onde vai realizar um parecer social. Então, você vai conversar com o assistente social, vai ter uma entrevista para entender todas as dificuldades que essa pessoa idosa ou com deficiência e a sua família enfrentam e se existe um comprometimento de renda ali, independente de uma notinha fiscal do medicamento. O medicamento custa R$100. É caro, é o preço de um bujão de gás. Mas mesmo assim, às vezes R$100 perto de uma renda de 2 ou 3 mil, as pessoas podem achar que não fazem diferença, mas faz, né? Porque o quanto de outras necessidades sociais que existem naquela família, que dependem daquela renda, e às vezes até essa renda que eu mencionei, pouco acima desse critério de renda tão baixo, às vezes ainda não dá para viver com dignidade, né? Então, assistente social, considerando que existe um comprometimento dessa renda, para o idoso, o benefício ele já deve ser concedido. A pessoa com deficiência, ela ainda vai ter a avaliação social e a perícia médica do INSS, né? Para avaliação do grau da deficiência, que daqui a pouco até vou falar um pouquinho disso. Mas é isso, em linhas gerais. Pode. A Lei 1417... Posso? Não. A Lei... Tá. A Lei 14.176, ela acaba com o direito dos idosos e das pessoas com deficiência serem atendidos por assistente social do INSS para a realização desse parecer social. Então, acaba, às vezes, a última chance que essa pessoa tinha dentro do INSS de ter considerada as suas necessidades sociais para ter acesso ao benefício e, consequentemente, garantir a sua proteção social, que significa sobrevivência, né? Olha que se você for no supermercado e todo mundo está vendo isso no bolso, com R$50 ninguém faz praticamente mais nada, né, no supermercado. O que se compra, por exemplo, com R$50? Está subindo o preço de tudo, né? É do gás, é dos remédios, é da comida, né? É impossível comprar carne, ainda mais uma carne, quem dirá de primeira linha, né? As pessoas, até o frango, gente, está subindo, né? Então, para manter a sobrevivência, está muito caro. O que se faz com uma renda? Às vezes, 4 pessoas na casa, a renda ela passa de um salário mínimo, às vezes R$10 que seja. Ela não está dentro do critério de renda. Se apresenta essas provas de despesas com a saúde, que não são fáceis, né? Eu não vou detalhar elas aqui, mas são provas burocráticas e muito difíceis de apresentar. Já é muito difícil apresentar essas provas. E ainda por cima, mesmo que conseguisse, vai ficar impedido de ter o parecer social. Isso começa a valer, né, em janeiro de 2022. Algumas alterações dessa Lei 14.176. É muito grave. O que essa lei está dizendo? Que acaba o direito ao parecer social e se você conseguir apresentar essas provas das suas despesas, você vai poder ter um pouquinho da tua renda aumentada, mas coloca um limite.
Qual é o limite? Meio salário mínimo por pessoa na casa. Só vai poder chegar a renda até esse limite. Sem a Lei 14.176, como é hoje, não tem esse limite de renda. E a gente sabe quanto o próprio Estado não garante um monte de acessos para a pessoa. E por isso, as despesas dela acabam sendo muito mais altas, porque o Estado não garante. É muito fácil você achar alguém que está esperando há 2 anos, por exemplo, por um profissional especialista no SUS. O Estado, ele não garante. É muito fácil você encontrar, cadê a reabilitação para as pessoas com deficiência visual que aconteciam aqui, por exemplo, no Provisão? Cadê o psicólogo que tem lá no CAPS para a população? É muito fácil a gente ver o quanto a população não tem garantido os direitos. Né? E as provas dessas despesas já são muito difíceis. Imagina, por exemplo, a pessoa tem que apresentar a notinha fiscal que comprou um remédio. Às vezes ela até faz uma vaquinha ali com a comunidade, compra aquele remédio. Tem que ter um papel do SUS que diz que não fornece aquele remédio. Às vezes a pessoa até consegue isso. E a receita desse remédio? A mesma coisa seria com fralda descartável, profissionais de saúde, dieta especial de alimentos. Apresentou essas provas, teria o direito ao parecer social. Com a Lei 14.176, nem idosos, nem pessoas com deficiência vão ter direito a esse parecer social. O conceito, né? Só mudando de assunto, mas ainda dentro da Lei 14.176, deixa mais difícil, inclusive, também, em qual sentido? Perde direito ao parecer social e o idoso, além de tudo, de provar toda essa documentação super difícil, ele vai ter que provar que é dependente de terceiros. Olha o absurdo, né? O idoso, ele tem que provar que ele, nas atividades do dia a dia dele, ele depende de alguém. Como é que fica o que a Constituição Federal diz, que o idoso tem direito a um salário mínimo, e lá não diz que só se ele for dependente de terceiros? Pessoas com deficiência, além de provar todas essas despesas, ainda vai ter que provar um grau de deficiência. Então, se criou critérios a mais para deixar ainda mais difícil a população ter acesso ao benefício. Esses critérios, né, para o idoso, despesas, dependência de terceiros, ou para a pessoa com deficiência, a prova de despesa e o grau da deficiência, vai que é leve, talvez até moderado, né? E não vai poder ter o critério de renda um pouquinho aumentado, porque vai ter um limite que a Lei 14.176 coloca. Então, é uma série de atrocidades sem discussão. Então, a população, ela não está sabendo disso. A gente fez, viu, Guilherme? A gente fez denúncias pelo próprio Sinsprev São Paulo e pelo Fórum Estadual de Assistentes Sociais do INSS. Escrevemos documentos de denúncias, enviamos para todos os conselhos municipais de direitos do Estado de São Paulo, todos que a gente conseguiu acesso aos e-mails, foram muitos, tá? De assistência social, os conselhos de direitos dos idosos e de pessoas com deficiência. Também para a Alesp, a Câmara de Deputados Estaduais aqui da Câmara de São Paulo, e também para deputados federais, mostrando tudo isso. Por quê? Eles aprovaram a lei que parecia legal, parecia boa, cheia de jabutis, né? O que são jabutis? São pegadinhas ali no meio da lei que vai retirar direitos, mas ninguém percebeu. Porque, a princípio, eles disseram que essa lei ia melhorar a vida das pessoas. Por quê? O critério de renda para o BPC, ele era inferior. Então, era menor que 1/4 de salário mínimo. A Lei 14.176, ela trouxe uma melhora nisso, que ainda não é o ideal que a gente defende. Ela diz que a renda não precisa mais ser só inferior,
ela pode ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. O que os movimentos de direitos defendem? Que esse critério de renda ele seja, pelo menos, meio salário mínimo per capita, sem nenhuma condição. Sem prova dessas despesas todas que eu falei, sem dependência de idosos, que absurdo ter que provar que idoso depende de terceiros. Cadê a autonomia, o direito de autonomia, o direito de protagonismo, o direito dos idosos na participação social, comunitária, familiar? Então, eles têm que ser dependentes, né? Retrocedendo todo um debate que existe dos direitos dos idosos, da emancipação e da garantia das pessoas idosas no acesso à participação na sociedade. A gente não quer mais idosos que fiquem presos dentro de casa, sem atenção, muitas das vezes, sem atenção da família, que a gente sabe como que é também o abandono dos idosos nessa fase da vida, né? Se luta tanto contra o preconceito aos idosos, tem toda uma discussão em defesa da autonomia dos idosos, da liberdade dos idosos, da participação deles, e agora se está dizendo que eles têm que ficar dentro de casa sem fazer nada, dependendo de alguém. É isso que a Lei 14.176 diz. Em palavras, né, que as pessoas possam entender, é esse absurdo. Então, a gente fez todas as denúncias, vai ter as conferências estaduais aí. Quer ver que é mais que essa Lei 14.176 coloca? Todos os benefícios, os BPC, para idosos e pessoas com deficiências que já foram concedidos, e não só no INSS, lá na Justiça também, administrativamente no INSS ou judicialmente lá na Justiça, serão revistos. Então, vai ter uma revisão em todos os benefícios que já foram concedidos. Nessa revisão, ela vai considerar as regras atuais da Lei 14.176. Olha só, imagina que teve quem dentro do INSS conseguiu o BPC com a renda acima de meio salário mínimo per capita, porque a 14.176, como eu já falei, limita até aqui meio salário mínimo por pessoa na casa, conseguiu com renda maior, com parecer social. O que o INSS vai fazer? Vai rever esse benefício, vai, em palavras simples, vai cortar, vai acessar o benefício. Por quê? A Lei 14.176 não permite o parecer social, né? Não permite uma renda um pouco maior que meio salário mínimo. E quais foram os critérios lá na Justiça? Que às vezes teve critérios mais ampliados, com base, por exemplo, em outros princípios constitucionais, né? Os princípios lá da nossa Constituição Federal, por exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana. E aí o Judiciário foi lá e concedeu o benefício. Quais são os princípios da Lei 14.176? Eles são restritivos. Então, vai rever os benefícios concedidos também judicialmente. Imagina o que vai acontecer em plena pandemia, né, com as pessoas passando luto de 850 mil mortes, o aumento do desemprego e ainda por cima o corte de benefícios de idosos e de pessoas com deficiência com base nas novas regras super restritivas que ninguém nem conversou com a sociedade, com o movimento de direitos dos idosos, com o movimento de direito de pessoas com deficiência. Isso faz parte do perfil desse governo. É um perfil autoritário, um perfil que não dialoga, um perfil que implementa medidas em várias áreas da vida da gente, que só retira direitos, né? A Lei 14.176, ela vem nesse contexto do que é a política desse governo, né? Quer ver mais algumas alterações? Eu fiz algumas anotações aqui, estou só vendo se de imediato eu me lembro mais alguma. Ah, lembrei, olha. Existe um conceito de deficiência. Um conceito de deficiência que ele não é mais com base na doença do corpo. Antes de 2009, existia um conceito de deficiência que considerava só a doença no corpo.
Então, quem ia requerer o BPC, as pessoas com deficiência que iam solicitar esse benefício, elas passavam na perícia médica, que olhava o quê? O corpo. Tem uma deficiência no corpo, uma doença no corpo, é pessoa com deficiência, não é pessoa com deficiência. Mas aí, olha, existe, depois de muita luta internacional das pessoas com deficiência, né? O conceito de deficiência, ele mudou, ele foi ampliado, né? Então, existe a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por causa dessa convenção, o Brasil adotou essa convenção e inclusão que ampliou o que é deficiência. E olha, o que diz essa lei, né? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito que está na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que é o decreto que regulamenta o BPC, e ele diz que não é mais para o INSS olhar a doença no corpo, mas na avaliação da deficiência tem que ser considerado a pessoa com esse impedimento, né, no corpo, essa doença ou deficiência no corpo, na interação com o ambiente que ela vive, então todas as barreiras que ela enfrenta onde ela vive. E o quanto, né, essa questão no corpo, com todas essas barreiras que ela enfrenta na vida, o quanto tudo isso dificulta ela de realizar as suas atividades na vida, de manter a sua participação na sociedade. Então, antes de tudo isso, desse avanço na legislação das pessoas com deficiência, só o médico ou a médica do INSS avaliava lá. A partir disso, desde 2009, o INSS foi obrigado a contratar, aumentar o quadro, porque já tinha assistentes sociais, né? Mas aumentar o quadro de assistentes sociais, porque são assistentes sociais do INSS que fazem essa avaliação das barreiras. Quais são as barreiras que as pessoas enfrentam onde elas vivem? Exemplos de barreira. Barreiras no acesso à moradia. Qual a qualidade dessa moradia? Onde fica essa moradia? O acesso a tudo que ela precisa nas políticas públicas para garantir, né, toda a proteção que ela precisa. Então, uma série de barreiras que ela enfrenta. Barreiras no acesso à educação, à saúde, ao lazer, à educação, a tudo que é política pública que existe. E também as dificuldades que, com tudo isso, a deficiência ou a doença no corpo, com todas essas barreiras que ela enfrenta, é barreira no acesso a tudo isso que eu já falei, e mais, trabalho, renda, apoios, são preconceitos, são discriminação, é a dificuldade no acesso ao transporte, são tantas barreiras que tudo isso restringe ela de poder participar na sociedade. Participar como, né? Realizando atividades junto aos seus familiares, na comunidade, indo realizar atividades de lazer, de esporte, de cultura, indo para a escola, por exemplo. Então, são uma série de restrições aí que as pessoas enfrentam, e não só por causa da deficiência no corpo, porque antes desse conceito avançado que está na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deficiência estava na pessoa, ela era deficiente. E o debate foi muito ampliado. A deficiência, ela está na sociedade, que não garante todas as adaptações necessárias, né? Não garante todos os acessos necessários. São tantas barreiras que a sociedade apresenta para as pessoas com deficiência que impedem de ela ter uma atividade, uma participação na sociedade de forma efetiva.
né? Então, às vezes se restringindo, às vezes não realizando um monte de coisas que são direitos dela de ter acesso e de realizar. O que acontece? A Lei 14.176, ela diz que não precisa mais da avaliação de assistente social. Basta a perícia médica do INSS avaliar. Ora, a perícia médica do INSS avaliava sozinha quando o conceito de deficiência estava só no corpo. Quando era um conceito biomédico, era só a doença ou a deficiência no corpo que importava. Com a Convenção Internacional dos Direitos com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, as barreiras, que são os assistentes sociais e as assistentes sociais do INSS que avaliam, elas têm que ser consideradas. E o INSS, ele está praticamente desprezando e eliminando a avaliação social do BPC. Isso significa jogar no lixo o conceito ampliado de pessoas com deficiência da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da própria ONU, que o Brasil adotou. Então, quando o INSS faz isso, na Lei 14.176, né, acaba ferindo um acordo internacional com a própria ONU. É muito grave tudo isso. O INSS vai te dizer, Guilherme, que não. Se for para o benefício ser indeferido, né, negado, vai passar com avaliação social, sim. Eles vão dizer isso, né? Inclusive, na própria Lei 14.176 está escrito assim. Porém, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, o Decreto 6.214, ele não elimina a avaliação social das barreiras em nenhuma situação. Seja, mesmo quando o benefício for para ser concedido e mesmo quando for para não ser concedido, tem que ter a avaliação social com base nesse conceito que considera as barreiras que essa pessoa enfrenta, entende? Então, eles estão mexendo num modelo de avaliação que não é mais biomédico, só do médico, é biopsicossocial. Então, tem a presença de outros profissionais, no caso do INSS, de assistente social, nessa avaliação ampliada do BPC. Eles estão mexendo nesse modelo de avaliação sem conversar com as pessoas com deficiência. Isso é muito grave. Uma outra coisa, muito rapidamente, eu acho que eu consigo colocar, talvez em menos de 5 minutos até, mas é a teleavaliação. O INSS está fazendo um projeto piloto no Brasil, nas regiões do Brasil, da teleavaliação. O que é isso? Onde ainda, né, quando ainda for ter a avaliação social, ela vai poder ser por videoconferência, igual eu estou conversando com você aqui agora, né? E o próprio Conselho Federal de Serviço Social, que se pronuncia em matéria do serviço social, né, do fazer, de como faz, das atribuições, do trabalho de assistente social, né? O CEFES, esse Conselho Federal que se pronuncia, já se pronunciou contra a teleavaliação, mas o INSS ele impõe a teleavaliação, que é fazer a entrevista social de todas essas barreiras para o acesso ao BPC por meio à distância aqui, né? Então, a pessoa lá na casa dela, ou lá na lan house, ou lá na casa do vizinho, vai ligar lá o celular para conversar com a gente, assistente social. Olha só, às vezes, uma das barreiras que essa pessoa está enfrentando é a falta de apoio da família, ou ela está em situações graves, né, sociais, por exemplo, de violência doméstica. Como que ela vai falar para a gente todas essas situações sociais gravíssimas com o agressor ali do lado dela na casa? Olha só o que a teleavaliação faz. A teleavaliação faz a pessoa ter que recorrer a ir lá na casa do vizinho e na frente de todo mundo colocar sobre a vida dela todas as dificuldades que ela está passando na vida, na frente de todo mundo. Ou ela vai ter que pagar uma lan house onde também vai ter pessoas que vão ouvir ela, sem a garantia do sigilo. O que é o sigilo, né?
em palavras muito fáceis, é o segredo profissional que ela tem com o assistente social. Então, ela vai poder colocar todas as barreiras que ela enfrenta, todas as dificuldades sociais em sigilo. A teleavaliação, ela acaba com o sigilo. Ela precariza o atendimento, porque não é a mesma coisa assistente social poder construir ali, né, no momento do atendimento, uma relação de confiança para obter também as informações que são necessárias para fazer a avaliação. Não vai ter, né, essa interação, compromete muito o atendimento. Por exemplo, se assistente social está nesse atendimento e ele chegou, né, a essa situação de violência doméstica, vai poder, dialogando com essa mulher, fazendo contato com a rede de assistência social, fazer também encaminhamentos para outros serviços que venham acompanhar e atender, né, essa mulher, para garantir a proteção dela, das crianças. É um exemplo que eu estou dando apenas, mas existe uma série de outros exemplos. Existe, por exemplo, o idoso, que também requer o benefício de prestação continuada, o BPC, para quem tem deficiência, porque ele ainda não tem 65 anos. E aí, ele também tem barreiras, por exemplo, no preconceito que enfrenta dentro de casa, ou na negligência da família, ou nos conflitos familiares ali, ou em vários abusos que existem, não só físico, mas também emocional, onde a gente também pode, de repente, estar realizando encaminhamentos, né? Como é que fica tudo isso? Toda essa interação, todo esse sigilo, esses encaminhamentos, toda a qualidade do atendimento por meio virtual. O INSS acha que dá, sem ouvir o Conselho Federal de Serviço Social, sem ouvir assistentes sociais do INSS, sem ouvir quem faz, né? Eu queria ver, Guilherme, eu sempre dou esse exemplo muito simples, se eu, que não sou médica, chego para um médico ou uma médica na hora de uma cirurgia, por exemplo, da vesícula, e eu digo para esse médico, olha, você não vai fazer assim, você vai fazer assim. Quem sou eu para opinar sobre o fazer médico, né? Eu estaria, inclusive, no exercício ilegal da profissão de medicina, quando eu estou opinando em algo que eu não tenho conhecimento e nem formação. Então, é isso que o INSS tem feito. E isso, com certeza, né, vai precarizar o atendimento ainda mais. Acaba, você tinha falado, qual é a relação dos servidores com as pessoas, qual é a relação que, inclusive, o serviço social na avaliação social vai ter com as pessoas na hora de um atendimento por teleavaliação. Isso vem no sentido de precarizar ainda mais o serviço, o atendimento, afastando a população. O INSS inventa desculpas para tudo, né? O INSS vai te dizer, não, a gente vai preparar uma salinha aqui, que essa pessoa vai vir e vai ter um computador com internet aqui. Como que isso vai se dar, né? E aí eu já penso numa série de outras dificuldades que estariam envolvidas nisso também, que se a gente for falar, vamos ficar aqui. Beleza, então, Poliana, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer aí por você ter aceitado o convite, gostei bastante do papo, né? Espero que contribua aí nas discussões aí na categoria e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Ok, bom, eu também quero te agradecer, Guilherme. Agradecer ao canal de debates. Eu pesquisei o teu canal lá no YouTube, então as pessoas também vão lá e curtam o canal, né? Muito bacana, tem entrevistas muito bacanas lá. Mas desde já, agradecer pelas perguntas, agradecer pelo espaço e dizer que não existe uma luta isolada, né? Então, não existe uma luta de servidores ou servidoras do INSS, ou só da assistência, ou só da saúde. A gente precisa reafirmar a bandeira de defesa da própria Seguridade Social, né? Na defesa da seguridade, da saúde, da previdência, da assistência.
eu tenho que deixar aqui claramente o meu fora Bolsonaro também, e fora Bolsonaro e Mourão, porque a gente sabe que a política do Bolsonaro, ela tem deixado a vida das pessoas ainda mais difícil, restringindo direitos, né? E é isso. Devem ter mobilizações futuras aí de servidores e de servidoras do INSS em defesa das condições de trabalho, em defesa de concurso público. Então, a gente também chama a população para conversarem com a gente sobre isso, né, em outros espaços, e dizer que nós não somos inimigos, não existem inimigos, somos da classe trabalhadora, né, na defesa aí de direitos da população, dos direitos da Previdência Social. A Previdência Social, ela deve ser um direito da população para, de fato, garantir o que a legislação diz, que é para garantir a proteção social aos trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias. E quando o INSS ele se afasta, não garante servidores, não garante atendimento para a população, ele se afasta de um compromisso básico de garantir, de fato, aí a proteção das famílias, né? Tá bom? Muito obrigada, viu? Um abraço para você, para todos vocês. Beleza, maravilha. Então, muito obrigado, Poliana. Muito obrigado também a você que está nos assistindo. Peço para aí que se inscrevam aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem no canal, né? Siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook e compartilhe nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!